E aí pessoal, beleza? Bom, estou aqui para falar um pouquinho de exponencial para vocês, que é uma operação que aparece muito nas provas do Enem e nos demais vestibulares aí que todos vão encarar no final do ano. O nome exponencial é dado para toda expressão, aqui a gente estuda um pouquinho de equação, inequação, função, que tenha uma variável, muitas vezes é o x, no expoente. E aí para você trabalhar, dá um pouquinho, às vezes, de contas a mais, por quê? Regrinhas de potenciação, às vezes um pouquinho de radiciação pode ser necessário. Vamos passar por essas regras, aprender como é que trabalha com essas equações exponenciais e terminar essa aula aí manjando tudo sobre o assunto. Bora lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Para a gente detonar em exponencial, tem que saber todas as regrinhas de potenciação. E para isso, eu construí uma tabela aqui para a gente conferir, já com alguns exemplos, das 10 principais regras que você vai utilizar. Confere na tela aí. Bom, primeira regra. Quando você multiplica duas potências que têm bases iguais, você pode juntar isso numa única potência, mantendo a base e somando o expoente. Coloquei aí 3 elevado à quinta vezes 3 ao cubo igual 3 elevado à oitava. A gente tem uma regra muito semelhante para a divisão de bases iguais. No caso, a gente divide, bases iguais, mantém a base e subtrai o expoente. Propositalmente eu coloquei aí um expoente negativo na parte de baixo da fração para te chamar a atenção para a questão do sinal. Cuidado com menos, menos, beleza? Então a gente tem 2 à quarta dividido por 2 a menos 7, 2 elevado a 11. Continuando, cuidado com a terceira e com a quarta regrinha que eu coloquei. A terceira regrinha a gente tem uma potência de uma potência. Na quarta regrinha é o expoente, que é uma potência. Você vai entender olhando o meu exemplo. 3 elevado ao cubo ao quadrado é potência da potência. A gente multiplica esses expoentes e fica com 3 elevado à sexta. Diferente do exemplo de baixo, onde está 3 elevado a 3 ao quadrado. Aí, como é o 3 do expoente ao quadrado, fica 3 elevado à nona. Dando sequência, todo número elevado a zero é 1. Por isso eu coloquei 7 elevado a 0 igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Está lá, 4 elevado a 1 é 4. Regrinha do expoente negativo também interessantíssima. Coloquei para vocês o exemplo aí. 2 terços elevado a menos 2. O sinal negativo mostra que essa base está invertida. Então, você pode fazer isso propositalmente ou pode corrigir isso num exercício. Trocando o sinal do expoente, você inverte a base. De 2 terços elevado a menos 2, eu troquei isso para 9 quartos, que seria 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Ainda temos outra maneira de juntar potências, quando as bases são diferentes, mas aí é quando os expoentes são iguais. O oitavo exemplo que eu passei para vocês, 2 à quinta vezes 3 à quinta, tá aí, ó, é igual a 6 elevado à quinta, mantém o expoente. E 8 elevado à sétima dividido por 4 elevado à sétima, eu coloco para vocês que é igual a 2 elevado à sétima. Mantém o expoente. Se você tiver potências que nem a base e nem o expoente são iguais, não se encaixe em nenhuma dessas regras. E aí, infelizmente, não tem como juntar, como deixar mais simplificado. E a última regra, já pisando um pouquinho em radiciação, é uma maneira de você transformar um radical numa potência, que a gente chama de potência com expoente fracionário. A regra é muito simples. Tá lá, raiz quadrada de 2 elevado à quinta. O 5 que está dentro da raiz torna-se a parte superior da fração e o divisor é o sinalzinho da raiz, que no caso é o 2 aí que está oculto. Por isso fica 2 elevado a 5 meios. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Não tem como errar, beleza? Agora a gente tem que ver como aplicar essas regras aí. Bora lá. Bom, pessoal, agora a gente já consegue trabalhar um pouquinho com equações exponenciais. E temos basicamente dois tipos aí. As equações exponenciais mais simples, que a gente consegue resolver com a técnica de igualar as bases, e tem as equações exponenciais que a gente trabalha com a substituição de variável. Vamos começar pela mais simples, que é igualar as bases. Trago aqui para vocês um primeiro exemplo, que é 3 elevado a x mais 4 igual a 243. Você tem que, nesse tipo de equação, buscar um certo grau de parentesco matemático aí. O 243, apesar de ser múltiplo de 3, mais importante que isso, ele é uma potência do 3. A gente tem que pensar aqui sempre em potência, expoente. Por um acaso, 243 é 3 elevado à quinta. Então, como é que é esse processo de igualar as bases? A gente vai trocar o 243 por 3 elevado à quinta, e aí a gente fica com a seguinte expressão.
3 elevado a x mais 4 é igual a 3 elevado à quinta. Esse sinalzinho de igual aí ele é poderoso, hein? Você não pode desprezar o valor dele. Se você está dizendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito, então tudo do lado esquerdo é igual ao lado direito. E aí a gente compara os expoentes, chegando à seguinte conclusão: x mais 4 tem que ser igual a 5, portanto x igual a 1. Viu que tranquilo? Está aí a solução da equação, x igual a 1. É claro que nem sempre as equações são tão simples assim. Olha o exemplo 2 que eu trago aí para vocês. Raiz quadrada de 27 elevado a 2x menos 2 igual a 1 sobre 3 elevado a 2 terços. Já é um pouquinho mais trabalhoso, mas calma, sem desespero. O que a gente percebe? Que do lado direito tem uma potência de base 3 e do lado esquerdo tem o 27. O que você vai fazer? Começar a trabalhar com esses valores, trocando para tentar igualar as potências. Começa trocando 27 por 3 ao cubo. Na segunda passagem, eu desmancho essa raiz, quadrada do 3 ao cubo e escrevo 3 elevado a 3 sobre 2. Lembra a regrinha do expoente fracionário? Tudo isso elevado a 2x menos 2, igual, do lado direito, a gente inverteu a base com a regrinha do sinal. Fica 3 elevado a menos 2 terços. E aí ele pula para a parte de cima da fração. Para finalizar o exercício, você pega do lado esquerdo e faz a regrinha da potência da potência. Olha lá, 3 meios vezes esse 2x menos 2. Usando o chuveirinho, a gente chega em 3 elevado a 3x menos 3, igual, do outro lado já estava pronto, 3 elevado a menos 2 terços. O que a gente faz agora? Trabalha com os expoentes. Lembra, o sinal de igual é poderoso, meu. O que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Então, se 3x menos 3 é igual a menos 2 terços, você trabalha um pouquinho aí uma álgebra simples e chega em x igual a 7 nonos. Solução dessa equação, beleza? Bom, se não for uma equação, então, de técnica de igualar as bases, aí é troca de variável. Você vai identificar uma equação exponencial que precisa de troca de variável quando você perceber que não tem apenas dois termos, um de cada lado da igualdade, mas quando você tem uma equação com 3 ou mais termos que, de certa maneira, se assemelha a um polinômio do segundo grau ou do terceiro grau. Dá uma olhada nesse exemplo que eu trago aqui para vocês. 25 elevado a x menos, aí tem um outro termo, 30 vezes 5 elevado a x mais 125 é igual a zero. Como você tem 3 termos, não dá para colocar um de cada lado e trocar a base. Você não pode subtrair o 30 desse 25 elevado a x, pelo amor de Deus, hein? Nada de subtrair e somar número de potência, beleza? Só se for usando as regrinhas que a gente viu no começo da aula. Bom, uma troca boa aí, e para você saber qual é a troca boa, só com treino, não tem jeito, tem que treinar, seria, por exemplo, trocar o 5 elevado a x por uma outra variável, z. O que vai acontecer? Aonde está 5 elevado a x, que multiplica aí o 30, vai aparecer 30z. E aonde está 25 elevado a x, que nada mais é do que 5 ao quadrado elevado a x, ou 5 elevado a x ao quadrado, fica z ao quadrado. E aí aparece uma equação que você está muito acostumado a resolver. A gente já teve uma aula aqui discutindo sobre ela. A equação de segundo grau. Olha aí, z quadrado menos 30z mais 125 igual a zero. Aqui, nessa altura do campeonato, você vai escolher o melhor método para resolver, meu amigo. Se quiser fazer soma e produto, delta e bhaskara, fique à vontade, mas você vai chegar em duas raízes para o z. O z1 igual a 5 e o z2 igual a 25. Essa não é a resposta, hein? Cuidado. A resposta é x. A gente está atrás de resolver uma equação em x. Então você faz a destroca, você volta para a variável x. Aonde você chegou em z igual a 5, você coloca 5 elevado a x igual a 5. E aí conclui que uma primeira possibilidade para o x é o 1. O outro caminho que você chegou para o z igual a 25, você vai colocar 5 elevado a x igual a 25. E aí você conclui facilmente que o x tem que ser 2. Está aí a sua solução. Valores de x, 1 e 2. Certo? Agora é treinar isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho de inequação agora. Inequação exponencial. Você se lembra de inequação de primeiro e segundo grau, né? A gente teve isso aí na aula anterior aqui do nosso curso. Inequação é uma desigualdade. Só que agora o sinal de maior e menor vai aparecer junto com o x sendo uma variável no expoente. Pouca coisa muda em relação à inequação de primeiro grau. Tá? A gente tem que encontrar o valor do x. Tem que respeitar as regrinhas de potenciação, certo? A maioria das inequações exponenciais
não exigem troca de variável, trabalham apenas com técnica de igualar as bases. Você só vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com a questão da desigualdade e da base que você está utilizando. Trago dois exemplos para falar um pouquinho sobre esse cuidado que você tem que tomar. Olha o primeiro exemplo aqui. É um exemplo que a gente vai usar, né, para mostrar como trabalhar com a inequação exponencial quando a base é maior que 1. Tudo bem? E aí eu coloquei um problema que a base é 3. 3 elevado a 2x mais 1 menor ou igual a 27. Igualzinho à equação exponencial. Troco o 27 por 3 ao cubo, e aí a gente tem duas potências com a mesma base, uma de cada lado, a gente vai trabalhar com expoente. Quando a base é maior que 1, no momento em que você vai trabalhar com expoente, não mexa na desigualdade. Aí eu mantive para vocês, ó, 2x mais 1 menor ou igual a 3. E a conclusão é que x é menor ou igual a 1, conjunto solução, isso aí a gente já treinou bastante na última aula. Agora dá uma olhadinha neste outro exemplo que eu coloco para vocês, quando você tem exponenciais com a base entre 0 e 1. Bom, uma pequena observação. Base igual a 1 a gente não usa, porque 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1, você fica com um problema de continuidade. E nem base negativa, porque números negativos, a hora que você coloca um expoente, né, uma potência neles, dependendo se essa potência é ímpar ou par, fica oscilando o sinal, também dá um problema de continuidade. Então, continuando aí, base entre 0 e 1. Eu coloquei 2/5, que é 0,4. Então, 2/5 elevado a x menos 4 menor ou igual a 25/4. Eu sei que 25/4 é um valor maior que 1, mas eu vou forçar a inversão dele para carregar a potência de base 2/5, tá? Para a gente entender a regra. O 25/4 é o 2/5 invertido e ao quadrado. Aí eu troquei, escrevi para vocês que 25/4 é 2/5 elevado a menos 2. A gente ficou então com 2/5 elevado a x menos 4 menor ou igual a 2/5 elevado a menos 2. Hora de trabalhar com expoente, certo? É aí que você vai ter que tomar cuidado. Na hora de trabalhar com expoente de uma potência com base entre 0 e 1, a desigualdade inverte e fica x menos 4 maior ou igual a menos 2. Conclusão, x maior ou igual a 2, você faz o conjunto de solução. Por que isso? Muito simples. Acompanhe aqui comigo. Quando você pega um valor entre 0 e 1, por exemplo, meio, que é um valor um pouquinho mais fácil de a gente fazer de cabeça, quanto maior o expoente, menor é o resultado. Vou explicar com calma. Quanto que é meio elevado a 1? Meio. Meio elevado ao quadrado a 2 é 1/4. Meio elevado ao cubo é 1/8, 0,125. Esse valor vai diminuindo cada vez mais. Então, quando a gente vai comparar os expoentes, a gente inverte a desigualdade para compensar essa relação inversa entre aumentar o expoente e diminuir o resultado da potência. Beleza? Vamos lá agora falar de função exponencial, pessoal. Função exponencial, né, são funções um pouquinho diferentes das que a gente discutiu aí nas últimas aulas, que foi a de primeiro e de segundo grau. A função exponencial, primeiramente, ela cresce ou decresce de maneira muito acentuada e esse ritmo de crescimento e de decréscimo depende da base, certo? A gente tem dois tipos. Vamos conferir na tela aí. A função crescente é aquela função exponencial f de x igual a a elevado a x, que tem o a como um valor maior que 1. Por exemplo, 2 elevado a x, 5 elevado a x e assim por diante. Essa função ela cresce sem nunca tocar no eixo x, a menos que tenha um outro valor somando ou subtraindo a potência, e cruza, né, o eixo y, crescendo de forma bem abrupta. Inclusive, você pode usar essa expressão num texto, de repente, numa produção textual, para se referir a alguma coisa que cresce muito rápido. Por exemplo, a gente já viu notícia de jornal aí, a violência cresceu exponencialmente em determinado bairro, numa grande cidade, certo? Ou a função exponencial pode ser decrescente. E isso acontece quando a base a do a elevado a x é um valor entre 0 e 1, pelo mesmo motivo da inequação exponencial ter lá a desigualdade invertida. Quando você tem uma base entre 0 e 1, quanto maior for o valor do x, que está lá no expoente,
menor é o valor da função. Então, a função d cresce cruzando o eixo vertical e se aproximando aí do eixo x, como vocês podem ver pelo gráfico. Clássicos problemas de função exponencial vão falar de colônia de bactérias, vão misturar um pouquinho com porcentagem, juros compostos. Bom, eu separei 2 exercícios muito legais para a gente trabalhar aí dos vestibulares dos últimos anos. Vamos conferir, pessoal? Bom, exercício aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, pessoal, bem recente. A diferença entre o maior e o menor valor de x na equação exponencial. Aí você tem uma equação exponencial aparentemente complicada, mas que eu vou mostrar para vocês que é bem simples. 25 elevado a x² sobre 2 mais 4x menos 15 igual 1 sobre 125 elevado a menos 3x mais 6 é igual a... Então ele quer a diferença entre as raízes que a gente vai encontrar aí, a maior e a menor raiz de x. Olha lá, pessoal, então eu transcrevi aqui para a nossa lousa o exercício. É uma equação aparentemente grande, mas depois de algumas manobras ela fica bem simples. O que a gente tem que perceber nessas equações exponenciais? Como eu disse durante a aula, um certo parentesco aí entre bases para as potências. A gente tem aqui o 25 e o 125, que nada mais é do que 5 ao quadrado e 5 ao cubo. Se a gente fizer essas trocas, vai aparecer aí uma potência de uma potência. E uma das regras que eu coloquei para vocês no começo da aula é, quando você tem potência da potência, multiplique esses expoentes. Além do que, do lado direito, a gente ainda vai multiplicar os expoentes, 3 vezes o menos 3x mais 6, como do lado esquerdo, só que eu vou trocar o sinal do expoente para inverter essa base. E aí a gente chega na seguinte expressão, 5 elevado a x² mais 8x menos 30, eu já fiz aqui a potência da potência, multipliquei por 2, do lado direito 5 elevado a 9x menos 18. Lembra quando a gente chegava nesse ponto, qual era o próximo passo? Se tudo do lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, então o expoente dos dois lados também, né, do lado esquerdo, tem que corresponder ao expoente do lado direito. x² mais 8x menos 30 é igual a 9x menos 18, jogando todo mundo para o lado esquerdo, nasce uma equação bonitinha de segundo grau para resolver. Ó. x² menos x menos 12 igual a 0. Faz muito tempo que você tem habilidade com isso. Vamos treinar a soma e produto aqui, galera? Dá uma olhada. A soma é menos b sobre a aqui é 1, e o produto é c sobre a, menos 12. Se você pensar um pouquinho em dois números cuja soma é 1 e o produto menos 12, você vai chegar em menos 3 e 4. Muito cuidado, porque tem uma alternativa aí para te confundir. A diferença entre o menos 3 e o 4 é 7, certo? Entre o menor e o maior valor, a diferença aí é 7, alternativa B. Bom, pessoal, outro exercício da nossa aula é da Universidade Federal do Paraná, UFPR, também bastante recente. A Federal colocou assim, ó, a análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão V de t igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625 tzinho fornece uma boa aproximação do valor V em reais em função do tempo t em anos desde o início da aplicação. A pergunta é a seguinte, depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará? Vamos resolver isso aí? Bora lá! A gente vê que esse aí é um probleminha de função exponencial porque o V depende do t e o t aparece no expoente aí de base 2, certo? Bom, ele quer saber quanto tempo demora para o investimento dobrar. A primeira pergunta que você vai se fazer, mas qual é o investimento inicial? É aí que a gente vai começar a trabalhar com substituição de valores na função. A primeira substituição que eu proponho que você faça é coloque o t igual a 0, que é o tempo inicial, para você ter o valor inicial desse investimento. Se a gente substituir o t por 0, vai aparecer um 2 elevado a 0, e todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o valor para o tzinho igual a 0, R$1.000. Se eu quero dobrar esse valor, então eu quero saber qual é o tempo onde o V vale R$2.000. A gente substitui agora o V por 2.000 e vai atrás do valor do tzinho respectivo.
Trocando o V por 2000, a gente obtém esta expressão aqui, onde eu mantenho o tzinho, é quem eu estou atrás. O 1000 que multiplica a potência pode passar para o lado esquerdo dividindo para ficar 2. Quando está só o 2, a gente sabe que é elevado à primeira, a 1, é igual a 2 elevado a 0,0625 tzinho. E aí a gente cai num probleminha de equação exponencial simples. Se os dois lados da equação são iguais, então os dois expoentes também são iguais. 1 é igual a 0,0625t e a gente conclui aí que o t é igual a 16 anos, alternativa C. Valeu, galera? Bom, galera, então com essa aulinha de exponencial agora, a gente passou aí pelas principais regras de potenciação, deixei para vocês algumas técnicas de como resolver equações exponenciais e inequações exponenciais e algumas características importantes da função exponencial. Você tem que treinar. Regrinhas de potenciação exigem treino para que isso torne-se um hábito seu. Quando a base é igual, eu multiplico e somo os expoentes. Quando o expoente é igual, eu mantenho o expoente, multiplico ou divido as bases. Isso é treino, certo? A gente já completa aí 5 aulas de Matemática 1. Espero que você esteja se divertindo com as listas de exercício, com os nossos slides de apoio. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu!